Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro Showcast. Seguimos com a missão de valorizar esse setor tão importante, mostrar a realidade do Brasil rural, a nossa verdadeira vocação, que é produzir alimentos de qualidade, sustentáveis, para alimentar o Brasil e o mundo. O tema em pauta hoje é a agricultura de precisão e a nova era tecnológica. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe um convidado muito especial, ele que há 12 anos faz parte do time da John Deere, empresa global de tecnologia, líder no fornecimento de equipamentos e soluções para os setores agrícola, de construção e florestal. Uma empresa que não mede esforços para ajudar os produtores rurais a praticarem cada vez mais uma agricultura de precisão, produtiva, rentável, sustentável. E ele hoje veio de Indaiatuba, no interior de São Paulo, para participar dessa nossa gravação. Tá aqui comigo Maurício de Menezes, ele que é gerente de marketing da John Deere para a América Latina. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e sinta-se em casa, Maurício. Show de bola. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo hoje. Eu que agradeço. E já entrando no tema do episódio, né? Eu queria destacar a importância das tecnologias sustentáveis, tropicais, que ajudaram a consolidar o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Hoje já lideramos as exportações de 8 produtos agropecuários e um futuro muito promissor pela frente, né? É verdade, a agricultura brasileira ela tem assumido esse papel aí muito importante frente ao mundo. E essa é uma história que começa há muitos anos lá atrás, né? Um papel muito importante, com certeza, do agricultor brasileiro, que é um forte, é um destemido aí, está sempre buscando evoluir, né? Somado a esforços como, por exemplo, da Embrapa, que a gente não pode deixar de citar aqui, né? Lá na década de 70, exato, né? Com todo esse trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, né? Adequação, né? Enfim, das culturas, a nossa realidade aqui, que lá atrás, né, já se sabia que tinha um futuro muito importante, que se baseava aí, então, nessa adaptação, né? E garantindo que a gente tivesse insumos, mas principalmente técnicas, né, como por exemplo o plantio direto, que chegou aí depois dessa adequação da soja aí ao centro-oeste também, novas formas de produzir, né, identificando como fazer uma safrinha da maneira correta, que hoje já não é mais safrinha, né, a segunda safra, que já é maior que a primeira safra de milho, por exemplo, né. Então foi uma crescente que veio, adaptação, plantio direto, que já toca além da sustentabilidade econômica desse negócio do agro, a sustentabilidade ambiental principalmente, né, com proteção dos solos, melhoramento dos solos, né, e aí vem mais e mais técnicas até chegar nisso que a gente chamou de agricultura de precisão, e hoje eu arrisco a dizer que não é mais agricultura de precisão, é simplesmente agricultura, porque você não faz mais a agricultura sem lançar mão de um mínimo de tecnologias, obviamente, observando o que cada segmento, né, vai utilizar, que tipo de ferramenta cada produtor precisa, e entrando até na pecuária, no que a gente chama de pecuária de precisão, né? Mesmo porque esse é um caminho sem volta, né? A gente tem aí dados de que até 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no mundo, e o Brasil é o país que mais tem potencial para atender essa demanda com qualidade, com sustentabilidade, e como você disse, é através da tecnologia. Hoje a gente, ou você pratica dessa forma, ou tá fora do jogo, né? Pelo menos você fica bem menos competitivo nesse jogo, né? Então, essa questão de nós termos que dobrar
a quantidade de alimentos que nós produzimos aí desde o início da agricultura até agora para poder justamente sustentar esses 10 bilhões de pessoas, é uma missão bem complexa de se fazer, né? Principalmente porque você trabalha com recursos finitos, né? Você tem terra, né? Você tem água e você não pode utilizar isso da maneira que você bem entender. Então, a tecnologia ela entra como um aliado muito forte, né? Em usar de maneira mais racional esses recursos e fazer com que a gente produza mais. Né? Para tu ter uma ideia, hoje, e é um número já bastante divulgado no meio agro, né? O Brasil ele deve estar utilizando aí ao redor de 9% mais ou menos do seu território hoje para produzir grãos, né? Talvez chegando já a 10% das áreas aí para produzir grãos. Né? A gente tem aí mais um 20% de áreas que hoje são utilizadas pela pecuária, né? Uma pecuária em boa parte com uso extensivo de áreas, que pode ser também, através de boas técnicas, utilizado de melhor forma. Então, a área de grãos ela também pode crescer sem prejudicar a pecuária. E a principal mensagem que a gente tem que passar para o mundo é que nós vamos aumentar essa quantidade de alimento produzida, não só de maneira horizontal, ocupando melhor essas áreas, mas de maneira vertical, sendo mais produtivo, sem derrubar nenhuma árvore a mais, né? E aí temos não só essa não necessidade de invadir áreas preservadas. O Brasil hoje já é o país no mundo que mais preserva suas áreas. Mais de 60%, né? 66%. Né? Exatamente, que mais preserva. Né? E também utilizando sistemas como integração lavoura-pecuária-florestas, né? Que a gente já fomenta há muito tempo, como o John Deere, aí, né? Junto com o Embrapa, junto com outras instituições, para garantir que a gente esteja fazendo a coisa da maneira correta. Né? Agora vocês, a John Deere, né? Com investimentos contínuos em inovações, em tecnologia, vocês apresentam o que há de melhor, o que há de mais moderno. E eu acho que por trás, Maurício, de cada lançamento existe uma filosofia, uma missão. E essa missão não é voltada apenas para o produtor rural, mas a gente pode dizer que para a humanidade de um modo geral, concorda? É verdade. Dentro da companhia a gente está sempre olhando, né, para a nossa missão, que é alimentar o mundo. Né? Produzir alimento, produzir energia, e produzir aí meios para que a humanidade ela evolua, né? Até a gente tem falado muito, né, que a gente trabalha para que a vida possa avançar. Né? E como a gente sabe que a base está naqueles que mexem com a terra, seja aqueles que produzem alimento ou aqueles que trabalham na área de construção, por exemplo, que é uma das linhas que a Deere trabalha, né? A gente está sempre olhando para esse cliente e para esse meio e tentando identificar que problema ele passa lá, qual é a dificuldade que ele tem. Né? Todo o nosso desenvolvimento de produto hoje ele é centrado no cliente. Né? Então a gente sempre costuma dizer assim, a gente está sempre procurando um problema para resolver. Então a gente não vai se apaixonar pela solução. Né? A gente primeiro entende o que precisa e aí vai investigando maneiras de atender essas necessidades. Para tu ter uma ideia, hoje, só em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, a John Deere investe ao redor de 6 milhões de dólares por dia. Nossa. Né? Então, são nos centros de desenvolvimento, a gente já trabalha com pesquisas relacionadas a temas não só de equipamento, de tecnologia, mas temas agronômicos, né? Tentando identificar formas de ser mais produtivo, de novo, com menor uso de recursos. Né? E vem aí um novo Centro Brasileiro de Desenvolvimento de Tecnologias que começou a ser construído em Indaiatuba, né? Eu queria que você falasse para a gente os diferenciais, né? Como ele pode contribuir ainda mais para a agropecuária brasileira. Como vai funcionar, Maurício? Esse é um ponto muito interessante, né? Que desde que a John Deere ela se estabeleceu aqui na região, né? No Brasil, na América Latina, inclusive vale a pena salientar que, por exemplo, na Argentina, foi um dos primeiros países que a John Deere começou a fazer negócio fora dos Estados Unidos, começou a ter unidade de produção fora dos Estados Unidos, né? E nós aqui como América Latina, desde então, temos recebido muito investimento, porque todo mundo sabe que aqui é onde a gente tem maior potencial
de novo, para produzir alimentos, né? E o que acontecia, o que vem acontecendo, né? A gente começou trazendo uma parte do nosso desenvolvimento, uma parte das nossas engenharias aqui na região, focadas em adaptar tecnologias existentes para a nossa realidade aqui. O fato é que a agricultura brasileira ela avançou tanto nos últimos anos que ela já passou muitas das agriculturas, se não todas as formas de fazer agriculturas no mundo. A gente é muito eficiente, a gente preserva, mas a gente tem uma oportunidade muito grande de produzir mais. E para isso acontecer, a gente precisa desenvolver soluções aqui, para o produtor daqui, baseado nos problemas que ele tem aqui. Então, esse novo centro de tecnologia, de engenharia que foi anunciado aqui para a região de Indaiatuba, né, ele vai concentrar um nível de profissionais, de talentos muito grandes e que vai desenvolver produtos focados na nossa realidade aqui. E com mais agilidade também, com muito mais agilidade. Hoje o produtor não pode esperar mais anos para ter uma solução na mão. O problema vem, chega, e se você demorar muito, o problema já passou, alguém já resolveu, ou já se desistiu de trabalhar naquele ponto, né? Então, velocidade e adequação local, né, principalmente vai ser explorado aí nesse novo centro. Vocês têm um centro que foi construído já, né, em funcionamento em 2017. Eles vão estar interligados, aquele centro, com esse novo que está sendo construído? Sim, toda a estrutura Brasil, né, hoje em América Latina, ela trabalha sempre em sinergia uma com a outra, uma coisa complementa a outra, né? Então, o centro de tecnologia que a gente trouxe, que está lá em Campinas já há algum tempo, focado em tecnologias de agricultura de precisão, ele vai se integrar a esse outro centro que vai trabalhar não só agricultura de precisão, mas todos os tipos de tecnologias que vão trazer vantagens para o produtor. Então, tudo vira uma coisa só, né? E trabalha unido para desenvolver melhores soluções que não vão estar relacionadas somente a produto ou a tecnologia, como nós vimos falando, né? A John Deere acredita muito que o futuro da agricultura está muito relacionado à oferta de soluções como serviços, né? Então, como a agricultura ela não é diferente do setor urbano, ele não é diferente de outros setores, a gente tem visto muitas evoluções aí em termos de assinaturas, né? Ecossistema, né? Então tem lá o ecossistema da Apple, o ecossistema da Samsung, você tem os sistemas de compra de serviço por assinatura, Netflix, aí para falar dos mais conhecidos, né? E o agro vem nessa balada também, as gerações elas querem algo mais eficiente, que faça mais sentido, então o desenvolvimento vai ser feito de produtos, tecnologia, mas também de soluções conectadas a isso nessa unidade. Bacana. Maurício, olhando para o passado, digamos que não precisa nem ser um passado tão distante assim, a gente via, seja o agricultor, o produtor, entrar no campo com um caderninho. Eu confesso que eu ainda gosto, que eu ainda uso papel, caneta, mas era tudo à base de anotação. Hoje, o produtor rural tem tudo na palma da mão. Vamos falar da importância da conectividade, que é um assunto que vocês também trabalham muito, buscam soluções, inclusive tem soluções já muito consolidadas e fazendo muito sucesso em todo esse nosso país. Legal. De novo, tudo isso é ferramenta para ser mais produtivo. O produtor, eu costumo dizer lá, como eu venho da área da agricultura de precisão, que a agricultura de precisão você consegue fazer com papel, uma caneta, uma parede branca e um carvão. Tudo depende da escala, porque a agricultura de precisão é sobre gestão da propriedade, é sobre entender o que a propriedade apresenta para você, planejar em cima daquilo, executar, controlar e ver que resultado você tem e ir fazendo uma melhora contínua nisso. Só que quando você tem escala, né, na agricultura de precisão, você começa a ter que precisar de ferramentas para poder executar isso. Quando você tem uma área maior, né, eu sempre digo, olha, meu bisavô lá atrás, quando ele fazia agricultura, porque ele tinha uma área pequena, ele fazia agricultura de precisão por quê? Porque ele conhecia cada palmo daquela área
E ele agia de acordo, bota mais semente aqui, bota menos semente ali, bota mais adubo lá, abandona uma área aqui que inunda, né? Então já se fazia uma agricultura de precisão empírica, né? E não necessitava de tecnologia. Por quê? Porque a escala era pequena. Numa escala maior começa a entrar celular, começa a entrar tablet, começa a entrar GPS, né? Que há muitos anos já está aí. E começam a entrar as máquinas que a gente diz hoje que elas não colhem mais grãos, elas colhem dados. Dados é o novo petróleo, né? Então, numa grande escala, você usa essas ferramentas para entender o que está acontecendo na área e planejar lá, enfim, a sua operação. E aí as máquinas elas vêm evoluindo, né? Com sensores cada vez mais conectados aí à eletrônica embarcada. Só que a gente ainda tinha um gap, né, que ainda é a conectividade no Brasil. E a John Deere vem trabalhando muito rápido em cima de fechar essa lacuna que é a conectividade. Porque imagina o seguinte, conectividade é que nem você pegar um celular hoje e não ter sinal. Pegar um tablet e não ter sinal de internet. Né? Ele fica praticamente inútil ali na tua mão. A máquina, talvez da mesma forma, ela vai continuar coletando os dados, mas você não vai ter o dado em tempo real, que é o que faz a diferença nesse mundo, né? Bom, aí a gente aparelhou as máquinas e como que a gente resolve o problema da conectividade? A gente também pensa da seguinte forma, não é culpa nossa, mas o problema é nosso, né? Então a gente já há mais de 10 anos vem pensando em soluções. Então lá atrás a gente entendeu que a maioria das fazendas tinha internet na sede, mas que não tinha internet no resto da área. Então a gente preparou a sede lá, deu soluções para o cliente, preparar a sede dele, para quando a máquina chegasse de volta, descarregar os dados e ele ter informação. Não é em tempo real, mas já ajuda. Depois a gente fez uma parceria com uma empresa local aqui do Brasil e a gente passou a oferecer um sistema que pegava aquela internet da sede e fazia uma cobertura em todas as áreas da fazenda. E aí você já começava a ter comunicação em tempo real com as máquinas. Passou isso, ainda não era suficiente. Tinha muita sede de fazenda que também não tinha internet. Nós fizemos uma parceria com uma startup chamada Sol e com a Claro. E nós aí nos últimos 3, 4 anos estamos espalhando várias torres de cobertura de celular, né? Em áreas do país que são descobertas hoje, mas que precisam dessa cobertura. Então, a gente já resolveu um pouquinho mais desse problema. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, no potencial que esse tipo de solução, esse tipo de ação tem no meio social. Né? Porque eu tenho lá uma criança que mora numa fazenda, eu tenho lá um adolescente que está no interior do Brasil, e se ele não estiver conectado, ele está perdendo tudo o que está acontecendo. Ele não está tendo o mesmo nível de informação, né? Ele não está tendo o mesmo nível de aprendizado que outras crianças que às vezes estão lá conectadas. Né? Ele até tem o telefone lá, o pai e a mãe têm o smartphone, mas se não tem internet não funciona nada. Então, esse tipo de solução também impulsiona o desenvolvimento. E o desenvolvimento nos dá retorno lá na frente. Eu tenho melhores talentos sendo desenvolvidos, pessoas que vão entender melhor dessa tecnologia, que vão usar essa tecnologia no campo, que vão querer ficar no campo fazendo uso dessa tecnologia. Até brinco que dada esse tipo de tecnologia que a Deere usa, por exemplo, às vezes você está lá numa região do Mato Grosso, lá que não tem conectividade nenhuma de celular, quem vai para lá sabe que às vezes você anda horas numa rodovia e o teu sinal é zero, né? E se você precisar de uma comunicação, você teve problema no teu carro, né? E você vê um trator da John Deere trabalhando lá no campo, chega lá naquele trator, provavelmente ele vai estar conectado, e ele tem uma rede de Wi-Fi que externa para fora e você consegue conectar o teu celular no Wi-Fi e pedir ajuda, né? Só que você vai ter que negociar com a operadora a senha do Wi-Fi ali, né? Mas ele provavelmente vai ter uma grande chance dele estar conectado, né? A gente foi evoluindo nessa história e agora, poucos meses atrás, a gente anunciou então essa parceria com a SpaceX, né? Que vem desenvolvendo um sistema global de internet já há muito tempo. Tem muita gente usando o Starlink, então, em casa, né, em regiões mais distantes aí dos meios normais ou tradicionais de conexão. E só que essa conexão da Starlink, até então, ela era uma conexão para meios estáticos.
Não adianta você pegar uma antena de Starlink, pendurar num trator, você não vai se conectar à internet, porque o trator é uma coisa que está em movimento, então isso prejudica o sinal. Passou de 5 km por hora, você já tem uma perda significativa de sinal. A solução que a gente desenhou junto com a Starlink é uma solução exclusiva para equipamentos agrícolas e especialmente para equipamentos agrícolas que possuem soluções John Deere. Então, eu vou ter nas máquinas John Deere, mas eu vou poder ter em outras máquinas que utilizam tecnologia John Deere. Porque nesse inteirinho de desenvolver tecnologias, a Deere não se preocupou em desenvolver tecnologias que vão funcionar só nas máquinas verdes. Né? A gente tem lá vários sistemas que hoje já podem ser conectados em máquinas de outras marcas, máquinas obsoletas, e você coloca ela, né, numa paridade aí de coleta de dados e de uso de tecnologia. Então, esse sistema da Starlink também vai ser capaz de se conectar a essas máquinas e fazer com que você tenha cobertura aí global, né? E daí, ou seja, a conectividade vai, vocês estão dando um passo para que a conectividade venha aí em maior escala no campo? Exatamente, exatamente. É tapar esses lugares que aí não tinha outro meio, né, com conectividade. Maurício, tem uma estimativa hoje de quantas fazendas, quantos criadores, quantos hectares já conectados? Bom, a John Deere ela vem trabalhando em aumentar cada vez mais essa área, né, de conectividade. Salvo engano, são 10 milhões de hectares conectados e já em franca expansão. É que a gente conecta hectares de várias maneiras, né? Uma coisa é cobertura de sinal de internet. Outra coisa é quando a máquina passa e coleta algum dado ali e sobe para a nuvem esse dado e ela fez uma passada. E aí existem os hectares que a gente chama de altamente conectados, né? Que são os hectares que já tem várias passadas de máquina. Então você já tem vários tipos de dados coletados ali, né? A ideia é a gente conseguir agora, com esse tipo de conectividade, oferecer para o produtor uma solução que ele possa conectar toda a área dele, né? Então isso vem crescendo a cada ano e a gente pretende investir mais ainda para que ele tenha essa informação. Por quê? De novo, informação aumenta a eficiência, né? Melhora a tomada de decisão e entrega resultado para o produtor, por consequência produz mais e se alinha lá com o nosso objetivo, né, de produzir cada vez mais alimentos, né? Então, a ideia por trás disso tudo é chegar nesse objetivo maior, né? Olhando para as máquinas agrícolas agora especificamente, qual o nível de automoção hoje das máquinas disponíveis aqui no Brasil para os nossos produtores? Ok. Tem se falado muito em veículo autônomo. Sim. Eu vou chegar lá. A gente vem construindo uma escadinha de tecnologia para chegar nisso. Só que não adianta você chegar nisso numa vez só. Você tem que ir preparando a tecnologia, obviamente, você tem que ir preparando o usuário, você tem que ir preparando o cliente, você tem que ir preparando todo o ecossistema que faz parte desse universo, né? Sejam os prestadores de serviço e tudo mais. Então, começou lá atrás, quando nós trouxemos aí, a indústria acabou trazendo sistemas de piloto automático, né, para o produtor rural brasileiro. Esse sistema de piloto automático, ele auxilia, então, o produtor a fazer com que a máquina ande numa determinada linha e que siga um paralelismo entre as passadas, né? Facilitando a operação, evitando aí desperdício de insumos e tudo mais. Depois você vem mais um degrau dessa escadinha, que é quando você começa a botar sensores na máquina que informam para o operador o que está acontecendo aonde ele não enxerga na máquina. Esses sensores vão lá, vão medir umidade de grão, vão medir quanto de grão você está perdendo, né, qualidade do grão, tudo mais, o quanto você está produzindo naquele momento, quanto você está colhendo. Passada essa fase, vem mais uma fase, que é assim, a máquina mede tudo isso e diz para o operador o que ele precisa fazer, né? Dizendo, olha, você precisa fechar mais uma peneira, aumentar o ar,
né? Você precisa ajustar a tua pulverização, você está com um problema numa linha de plantio da tua plantadeira, ela diz para o operador. Passamos essa fase, a gente chega na fase onde a máquina começa a executar sozinha essas operações. Né? Então, a máquina entende um problema, com base no que o produtor quer, ela resolve o problema, ela atua com sensores e atuadores para garantir que ele tenha lá, por exemplo, o tamanho ideal de gota que tem que sair da ponta de pulverização para atingir determinado alvo lá na planta que ele está tratando. Né? Então, essa é outra fase, né, dessa escada. Né? Agora, nós já temos tecnologias responsivas, inclusive, que a gente chama de See and Spray, que é uma tecnologia onde a barra do pulverizador está equipada com câmeras que identifica lá no solo, né, qual é a planta daninha que está lá. A quantidade exata. E ela só aplica lá naquela. Quando eu falo em tecnologia, sendo um aliado para a sustentabilidade, é disso que eu estou falando. Isso aí tem um potencial para reduzir 95% do uso de defensivo agrícola. Né? Porque assim, você olha para tecnologias tradicionais, ela identifica verde e marrom. Então ela só aplica no verde. A tecnologia da Deere, ela é capaz de, entre várias plantas, identificar o que tem que estar ali, que é a soja, e o que não tem que estar ali, que é uma invasora, e aplica só na invasora. Né? Então a gente já está chegando nesse nível de tecnologia. Isso tudo vem pavimentando um caminho para você chegar no veículo autônomo. Né? Porque você vai amadurecendo as tecnologias, você vai amadurecendo o usuário. Né? E aí o veículo autônomo ele vem de mão com alguma necessidade. De novo, olhar para o problema do produtor e entregar a solução. Em vários países do mundo, hoje, você tem um problema muito grande de mão de obra. No Brasil, nós temos também um problema de mão de obra, mas ainda temos mão de obra disponível. Talvez o nosso problema seja capacitar mais essa mão de obra para utilizar a tecnologia. Mas existem alguns países onde você não tem mão de obra disponível para operar tratores. E aí o trator autônomo, né, que já foi lançado comercialmente lá nos Estados Unidos, a John Deere ela tem um protótipo de trator autônomo, para tu teres uma ideia, que já foi lançado como protótipo e já está no nosso museu lá de tecnologia. Né? E agora, há pouco tempo, a gente lançou o trator autônomo comercialmente, está sendo vendido lá. No Brasil, essa tecnologia, obviamente, ela está sendo analisada, de certa maneira até testada, né? Inclusive, ano passado a gente mostrou aqui no AgriShow um pulverizador autônomo, né, que está aí no Brasil, e a gente vem adequando a condição brasileira de operação, a necessidade, como eu falei, se tem a necessidade de ter esse tipo de veículo ou não, e obviamente a questão legal que se discute muito em cima dos veículos autônomos, não só as máquinas agrícolas, mas os carros, os caminhões que estão figurando agora aí nesse universo, né? Então, vai chegar no momento adequado, né? Mas sempre focado em um problema a ser resolvido. Ou seja, diante de tudo isso que você acabou de falar, uma máquina autônoma não basta andar sozinha. Vai muito além disso, vai muito né, além, Maurício? né? Andar sozinho, eles já estão andando desde a época do piloto automático, né? O operador ainda está ali por segurança, mas já muita coisa... hoje você consegue executar uma operação de plantio com o operador só sentado no banco, a máquina faz todas as manobras, sobe e desce plantadeira, liga e desliga os sistemas, tudo já é normal para nós, né? Então, agora é fazer isso sem o operador estar ali, mas como eu te falei, tem uma série de implicações que a gente também não vai botar algo no mercado que não esteja 100% garantido que vai cumprir o propósito que ele tem que cumprir, né? Agora, isso não deve ser encarado como uma força que compete com os operadores, porque como você falou, né, tem países que a mão de obra é muito difícil, aqui também temos problemas, como você disse, mas a gente tem potencial para estar capacitando, aproveitando esses operadores em outras funções, mesmo porque você também já falou que hoje os dados são o novo petróleo, você disse isso agora há pouco. Então, é preciso, acima de tudo, saber interpretar esses dados. A gente vê países aí afundados em dados e que não sabem, próprios Estados Unidos, o que fazer com esses dados, Maurício, concorda? A gente chama de bando de dados, né? Não é um banco de dados.
Mas exatamente, interpretar e usar e tomar decisão ainda é uma função humana, né? A gente vai falar de inteligência artificial, mas vai muito além disso, né? Tem que ter uma sensibilidade para fazer isso. O que vem acontecendo ao longo do tempo? As novas gerações vêm entrando. E a nova geração, talvez ela não queira operar o trator exatamente como se operava no passado, né? A gente já viu isso acontecer na história já várias vezes. Por exemplo, lá na década de 70 era normal você trabalhar um trator que não tinha nenhuma cobertura em cima da tua cabeça, né? Depois na década de 80 você tinha uma cobertura mínima. Na década de 90 começaram a surgir as cabines fechadas com ar-condicionado, né? Hoje você tem amortecedor pneumático lá, já tem trator nos Estados Unidos que tem massagem no banco, para você ter uma ideia. Eu operei um esses dias lá que tem um sistema de massagem lá no banco, né? Para você ter uma ideia onde é que isso anda. Pergunte se alguém quer voltar para aquele trator sem cobertura lá na década de 70, né? A tecnologia vem nessa mesma linha, já tem alguns lugares que o pessoal não quer mais operar sem piloto automático, né? E as novas gerações vêm evoluindo, e aí eu tenho lá o próximo operador que ele talvez não seja o operador da máquina. Talvez ele seja o operador que está lá numa estação distante quilômetros da máquina, observando a máquina, operando ela de certa forma à distância, né, garantindo que ela está executando a operação com qualidade, né, mas está fazendo isso à distância e talvez não está cuidando de uma máquina, está cuidando de 2 ou 3 para um operador. Isso vem de encontro com aquilo que nós falamos de duplicar ou triplicar a capacidade de produzir alimentos, né? Não existe uma tendência grande de aumentar a população rural em nenhum lugar do mundo, né? Então você talvez vai precisar de um operador cuidando de 3 ou 4 máquinas, né? Ou talvez já se falou muito em ter um operador no campo com 3 ou 4 máquinas seguindo ele, né? E fazendo, então você consegue multiplicar essa capacidade de operação. Então a gente obviamente não vem para competir, né? Mas a gente vem para potencializar, né, esse operador que está lá no campo, essa nova geração que está chegando, né? Que certamente vai ansiar por coisas diferentes, né? Agora, quando a gente fala investimento, são investimentos grandes e que precisam dar retornos. Por exemplo, uma pessoa na cidade que quer comprar um carro, né, última geração, ele compra porque ele gosta, porque ele tem condições financeiras. No campo, hoje, o produtor compra, investe, porque ele precisa melhorar a produtividade, a lucratividade, a sua competitividade, né? E melhorando todos esses resultados, o produto se paga, Maurício. Com certeza se paga, né? E facilita muito a vida dele lá no campo, né? De novo, tendo informação, tomando decisão em tempo real, sendo mais eficiente. Agora, já estamos olhando como empresa, né, e provavelmente não é só a John Deere que está olhando para isso, né, para que cada vez mais esse investimento do produtor ele seja feito de uma maneira mais racional. Por exemplo, hoje você compra uma colheitadeira, você usa ela um determinado tempo do ano, outra parte do ano essa colheitadeira ficou ociosa lá, porque você não está utilizando. Então, algumas empresas já estão pensando até em umas soluções que são modulares, tá? Não é o caso da John Deere ainda. O que nós estamos olhando muito forte é para que o nosso produtor ele adquira uma solução, né, que vai estar embarcada lá na máquina dele, no caso de um pulverizador, mas que ele pague pelo uso dessa solução. Ou seja, eu tenho uma série de tecnologias embarcadas lá que em determinada situação ele precisa usar, em determinada situação ele não precisa usar. Então, a gente vai trabalhar para que ele, em usando essa tecnologia, ele seja cobrado de uma maneira justa por aquele tempo que ele usou aquela tecnologia, ou por aqueles hectares que ele utilizou. Quando ele estiver operando e não estiver utilizando essa tecnologia, ele não vai pagar, né? Isso é o que a gente chama de soluções como serviços, né? Assinaturas e tudo mais que está chegando por aí, né? Então, objetivando, sim, ele ter muito mais retorno. Outra coisa que a gente investe muito e que gera muito, que é para resolver um problema que gera muito custo para o produtor rural, né? Não existe custo maior para um produtor rural do que uma máquina parada.
pós-venda de vocês é bem eficiente, né? Há muitos anos a gente vem focando nisso, né? Se você parar para olhar, são quase 4 mil técnicos que nós temos no Brasil, né? São mais de 280 pontos de lojas no Brasil focados em resolver esse problema. E aí vem a tecnologia de novo. Hoje essas máquinas que estão conectadas, elas são monitoradas em tempo real, né? Tanto pelo cliente quanto pelo nosso concessionário, como pela nossa fábrica. Obviamente, vale ressaltar que os dados e as informações são abertas para nós pelo produtor. O dado é sempre dele, né? Ele abrindo para nós, a gente está monitorando essa máquina, ele fazendo contratos com os concessionários, essa máquina está sendo monitorada. Então, para tu ter uma ideia hoje, a maioria dos problemas que você tinha que enviar um técnico até a propriedade para resolver, você já resolve remotamente. E quando você tem que enviar um técnico lá na propriedade, esse técnico já leva a solução junto, porque você já fez o diagnóstico remoto. Né? Você já entendeu o que a máquina estava apresentando, que código de erro, que peça talvez ela vá precisar baseada nesse código de erro. Então, você resolve muito mais rápido o problema dele graças à máquina conectada. Outra coisa, você começa a perceber padrões de problemas que acontecem numa máquina, né? E aí, com base num problema de uma máquina que aconteceu lá na Europa, você já sabe o que pode estar acontecendo aqui e resolver mais rápido, né? Esse é um ponto. Outro ponto não adianta você ter tudo isso se você não tiver peça de reposição, por exemplo. Né? O nosso centro de distribuição de peças, ele está ali em Campinas e ele está estrategicamente colocado do lado do aeroporto de Viracopos, que é o maior aeroporto de cargas aí da América Latina. E nós conseguimos despachar uma peça para qualquer lugar do Brasil em 24 horas. Né? Um frete dedicado, uma forma de mandar, onde se você tiver um voo é menos de 24 horas. Né? Mas você não vai levar mais que 2, 3 dias para ter aquela peça ali disponível, porque se precisar, se não for uma peça que a gente tem aqui no Brasil, ela vem de um dia para o outro de fora, chega ali, dali já vai para o ponto onde ela precisa ir. Então, ter mão de obra capacitada, ter tecnologia e ter disponibilidade de peças de reposição é a chave para que o produtor não tenha esse tempo ocioso e não perca dinheiro, né? Então, isso tudo vem embarcado aí no valor agregado que a John Deere traz nos seus produtos, né? Muito bacana. E todas essas soluções, essas ferramentas, equipamentos, vocês têm a oportunidade de apresentar para os produtores durante as exposições agropecuárias, né? Temporada 2024 já começou com força total. Em média, quantas exposições? Acho que praticamente em todas vocês estão presentes, sim, Maurício. De uma forma ou de outra, em todas nós estamos presentes, né? Uma característica muito forte da John Deere é tentar estar perto do produtor rural para entendê-lo, ajudá-lo e oferecer as soluções que ele possa estar precisando. A Deere, ela participa aí, a grande feira balizadora é o AgriShow, né, que inclusive nós estamos aí às portas do AgriShow, né, já chegando. Aliás, como curiosidade, o pessoal sempre me pergunta e eu não tenho problema de responder, a gente começa a organizar o AgriShow em outubro, né? Então, basicamente terminou um, a gente está pensando no outro. Eu, dentro lá da área, eu sempre costumo dizer, bom, esse AgriShow que nós estamos entregando hoje é pior que o do ano que vem, né? E a gente segue nessa melhoria contínua. Então, as feiras regionais, os dealers atendem e eles baseiam lá o posicionamento deles, o stand, com base no stand da AgriShow, né? Então, inclusive as feiras que acontecem antes da AgriShow, elas já recebem aí algumas dicas de como vai ser o AgriShow para que já traga algumas soluções. Inclusive, por exemplo, muita coisa a gente não espera o AgriShow para lançar, o produtor precisa antes. Então, Copavel, o Show Rural Copavel que teve agora esses dias lá em Cascavel, daqui uns dias mais nós temos aí a Expo Direto em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, já vão ter lançamentos antecipados antes do AgriShow, porque são lançamentos que fazem mais sentido para aquelas regiões lá do Brasil. E aí o nosso dealer, que é a nossa maior força hoje no Brasil, o nosso concessionário, que é a maior força da John Deere, se eu pudesse dizer para você, não é tecnologia, não é o nosso centro de peças, a nossa maior força é a rede de concessionários que está lá na ponta olhando para o cliente. Nós temos trabalhado para cada vez melhorar esse canal, né? Eles vão lá, montam na feira, na exposição, uma solução de acordo com aquela região, com aquela
a necessidade local, né? E participam de todas essas feiras. E também participam de eventos que nem feiras são eventos pequenininhos da comunidade local. Nosso sentido é que o concessionário sempre esteja envolvido localmente também, né? Bacana. E hoje, além, né, do Brasil, vocês exportam também, né? Para quantos países hoje, Maurício? Uau! Vamos lá. Nós temos uma das características da empresa é ter fábricas que têm capacidade de produzir produtos globalmente. Então, por exemplo, um design de um trator que nós fazemos hoje, produzimos nos Estados Unidos, é o mesmo desenho produzido aqui no Brasil, que é o mesmo desenho produzido lá na Europa. A gente trabalha com essa linha global aí até para facilitar desenvolvimento de tecnologias, né? Então, hoje, a gente consegue, do Brasil, a gente exporta para praticamente todos os países da América Latina, assim como a gente recebe máquinas produzidas no México, assim como a maioria dos motores são produzidos na Argentina, né? Então a gente tem essa rede muito bem estabelecida. Hoje o Brasil já é reconhecido como um dos melhores polos de manufatura, né? E máquinas não é diferente, então a gente consegue mandar máquinas para a Europa, máquinas para a África, né? Então hoje, basicamente assim, se num lugar do mundo tiver uma solução do Brasil que se adapta, nós temos a capacidade de mandar para lá. E como eu disse, né, no início, a John Deere é uma empresa global. Ela surgiu nos Estados Unidos em 1837, ou seja, há quase 190 anos. No Brasil, presente desde o final, né, da década de 70, 79, por ali. E vocês sempre tiveram uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. Inclusive, vocês têm metas que estão aí muito bem conectadas, né, com a ONU, metas para 2026, né, para 2030, e esse é um assunto que merece sempre a gente falar, né, porque é tanta barbaridade que a gente ouve em relação ao agronegócio, é o grande vilão do meio ambiente, coisas que a gente sabe que é totalmente o contrário. Você que viaja todos os cantinhos desse país, mundo afora, conhece o trabalho dos produtores brasileiros, são os maiores interessados em cuidar do meio ambiente, o pecuarista em praticar o bem-estar animal e por aí vai, né? É verdade. Sustentabilidade hoje é o tema que mais se discute dentro da companhia. De maneira que a John Deere já tem um histórico muito grande de se preocupar com isso, mesmo que isso não fosse talvez uma cobrança tão forte no passado, porque a gente entende a importância disso, né? Do ESG, né? Como um todo. Então a gente já tem setores dedicados a isso há muito tempo. O ambiental, o social, o econômico, exato, né? O tripé, Maurício. Para cuidar dentro de casa e fora de casa. Então, como a gente falou lá, já pensando nas tecnologias que você vai desenvolver, e serviços e equipamentos, o que isso pode contribuir de alguma forma? Isso na máquina em si. No processo de fabricação dessa máquina, né? As nossas fábricas hoje já estão aí num nível de avaliação, de cumprimento de métricas muito acima das métricas que hoje se estabelece para a indústria, porque nós temos essa preocupação, né, de emissão de gases, de tratamento de efluentes e tudo mais já implementada aí no nosso DNA. E isso a gente passa para os concessionários. Então a maioria dos concessionários John Deere no Brasil hoje já seguem os padrões da fábrica de cuidado com descarte, de materiais, né, e tudo mais que eles trabalham ali dentro. Isso falando aqui concessionário, fábrica, né? O concessionário aí, junto com a fábrica e aí junto com o nosso cliente, tem trabalhado muito forte em programas de reflorestamento, por exemplo, né? A gente quer plantar árvore por toda a América Latina. Então, na América Latina, a gente está falando de uma campanha chamada Por uma América Mais Verde, né? E aqui no Brasil também temos essa campanha, onde cada dealer está fazendo um esforço para cada máquina entregue ser plantada pelo menos uma árvore. Só que a gente acabou vendo que eles estão plantando muito mais. Eles engajaram muito mais, né, nessa ação, né? E vai ser muito mais de 1 milhão de árvores plantadas aí, que era a métrica inicial, né? Então vai ser uma ação bem interessante
Nesse sentido, além de várias outras que a gente teve aí, o ano passado, o Agro pelo Bem, né? Para tu ter uma ideia, o Agro pela Vida, foi uma campanha que a gente fez aí junto com o Michel Teló, que trabalha conosco, inclusive uma história interessante, né? Ele não era produtor de grãos, ele era produtor pecuarista. E nesse movimento de transformar, usar melhor algumas áreas de pecuária, esse ano a família dele começou a plantar, né? E a John Deere está dando todo esse suporte aí de como preparar, como plantar, como cuidar e como colher, né? E o Michel engajou nessa campanha e a gente teve uma arrecadação muito maior, por exemplo, que programas já conhecidos como Criança Esperança. E a gente arrecadou fundos e a gente doou para o Hospital Boldrini, ali de Campinas, né, que é uma grande referência nos tratamentos de câncer infantil e tudo mais, né, e a gente acredita muito que a gente precisa devolver muito para a sociedade. Então, dentro desses temas que a John Deere se envolve através do Instituto John Deere, a gente sempre está buscando melhores maneiras de fazer essa entrega aí, né? Maurício, é todo um trabalho, né, que não gera benefícios apenas para o agronegócio. É um legado que vocês deixam para a humanidade, para as próximas gerações. Exatamente. A gente preza muito por essa questão de ter um relacionamento de longo prazo, né? A nossa marca, ela nasceu assim, lá nos Estados Unidos. A gente fala que a gente ainda é uma startup, né? Ela nasceu como uma startup lá atrás. É uma história longa, outro dia eu te conto, mas sempre focado nisso, em como que a gente pode melhorar a vida das pessoas. E não é só sobre vender produtos, sobre desenvolver tecnologia, né? É sobre como você interage naquele meio que você está inserido. Então, a companhia, ela vem, é inegável, assim, os meios onde ela se insere, né, ela tem a capacidade de fazer uma mudança muito grande na vida das pessoas, seja gerando empregos, né, por esse ponto aí que geralmente é uma grande operação, né, mas impactando educação, saúde, né, tudo que a gente pode melhorar no nosso entorno ali, porque acho que é o mínimo que a gente tem que pensar e fazer, né. Maurício, caminhando aqui para a reta final, né? Tem uma frase que eu já ouvi você dizer em algumas entrevistas e que eu acredito muito também. A gente percebe assim que as mudanças hoje são diárias e quem sobrevive a essas mudanças não são os mais inteligentes, não são os mais fortes, mas sim os que melhor se adaptam a cada mudança que vem, né, e virá pelo futuro aí para frente, né? É verdade. O Darwin já dizia lá de trás, né? Quem se adapta, né? Eu gosto de uma frase também que o pessoal atribui aí ao Érico Veríssimo, né? Que quando os ventos da mudança sopram, tem gente que levanta a barreira e outros que levantam moinhos, né? Então você tem que aproveitar esse movimento, se adaptar a ele, né? Porque é isso que vai fazer a vida melhor. Acho que o ser humano, a sociedade, ela tem tanto para evoluir, né? Que às vezes a gente fica aí com algumas perdas de tempo que não vale a pena nem trazer, né? Mas que desaceleram essa evolução, porque ela nunca vai parar, né? E a agricultura, ela está ligada a esse íntimo desde os primórdios lá atrás, né? E a gente tem o prazer de estar no meio disso tudo, né? Não querendo menosprezar outros setores, mas o agro, 12 mil anos no mínimo, né? E até que mostrem outra coisa, ninguém vai parar de comer, né? Ou de necessitar do que a gente pode produzir de maneira eficiente, de maneira limpa, né, e conseguindo aí melhorar a vida das pessoas. É um setor que a gente fala que também, né, que promove a paz mundial, porque onde há fome não há paz, há guerra, e o Brasil é o país que hoje já alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas em mais ou menos 200 países, e o futuro é muito próspero. Os desafios são grandes, mas as oportunidades infinitamente maiores, né? Você se imaginaria hoje trabalhando em outro setor sem ser o agro, Maurício? Provavelmente não. Principalmente eu que nasci numa fazenda, enfim, que minha família trabalhava nessa fazenda como funcionários e
depois comecei minha carreira lá, né? Enfim, vim parar na John Deere. Meu avô era pequeno agricultor e meu bisavô e aí por diante, né? Então eu meio que me achei, né? Aquela dúvida que você sempre tem lá no começo da carreira, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? Casou juntinho, assim, com... talvez dei sorte ou alguma coisa assim, que quando eu entrei na vida profissional, a tecnologia chegou com tudo. E aí eu, como apaixonado por tecnologia, consegui conectar isso com o agronegócio. E tá feita a mistura aí que casamento tá dando certo perfeito, até né? agora. É isso aí. Olha, Maurício, queria te agradecer de coração pela participação. Eu adorei conversar com você, te conhecer pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue aí com esse amor todo pelo setor, amando também essas conexões com os seus clientes e que a John Deere continue escrevendo a história da agricultura com novos capítulos revolucionários, inovadores, inspiradores, e as portas aqui do AgroShowcast estarão sempre abertas para vocês, viu? Muito obrigado, Paulinha, muito obrigado ao pessoal que vai nos assistir aí, né? A gente sempre costuma dizer, contem com a gente conta com vocês. Não é um negócio, né? É muito mais que isso, é um propósito, né? Então, seguimos junto aí, agradeço pela oportunidade e quando precisarem da John Deere, só chamar. É isso aí. Olha, como o Maurício falou, é isso mesmo. Assiste, curte, comenta, compartilha. O episódio já está no ar no YouTube e também nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais. Eu espero a sua audiência, a sua companhia e o carinho de sempre. Até lá. Tchau, tchau.